Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Brasileirão 2024, 20ª rodada Série A. E o líder do campeonato, né, era o líder do campeonato até a partida. O Botafogo, que tem uma partida no meio de semana, retomamos a Copa do Brasil, jogou em casa contra o Cruzeiro. Cruzeiro completinho, né? Cruzeiro não tem nada para fazer no meio de semana, acabou sendo eliminado precocemente da Copa do Brasil. E o Botafogo tendo, obviamente, por várias questões, tendo que poupar alguns jogadores do time, porque além de por uma questão física, né, tem o jogo contra o Bahia pela Copa do Brasil. E aqui eu não vou dar desculpa de nada, tá? Não sou torcedor do Botafogo, todo mundo sabe. E aqui eu faço uma análise, né, das partidas, mas tenho aqueles porém. E aí, isso aqui vale para todo mundo. Os times que não estão na Copa do Brasil nesse momento têm que aproveitar. Tem que aproveitar. Porque tem times que estão na Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, e Sul-Americana ou Libertadores. E tem times que só estão no Campeonato Brasileiro, ou estão no Campeonato Brasileiro e Sul-Americana. Então, naquela semana que você estiver livre, você tem que aproveitar a partida anterior, que a tendência é que o time que vai te enfrentar venha com alguns desfalques, poupe alguns jogadores, e a próxima partida, que aquele time vai decidir a vida na Copa do Brasil, vai vir também com jogadores reservas, com o time misturado, e você tem que aproveitar. E como o Cruzeiro está nessa situação, o Cruzeiro vai com o time completo. E o Botafogo tem que poupar, como eu falei, por questões físicas e também para tirar alguns jogadores pelo jogo importante que tem contra o Bahia. Se enfrentaram e o Botafogo tomou aí uma pancada de 3-0 em casa. Cara, o Campeonato Brasileiro, irmão, é um campeonato traiçoeiro. E torcida, cara, torcida é paixão, né, cara? A torcida, ela acaba não pensa, ela vive um momento, né? Ela vive um momento. Cara, mas a torcida do Botafogo, ela tem que ser um pouco cautelosa. Eu tenho amigos torcedores do Botafogo que parecem que esqueceram o que aconteceu com o Botafogo no passado. Bom, estão querendo ser sacaneados de novo? Com calma. Não ficar roncando antes do tempo. Quando eu estou dizendo que o Botafogo não pode ser campeão brasileiro, não é isso. Mas, irmão, espera até o momento ideal. Porque ficar roncando antes do tempo vai fazer a torcida do Botafogo virar mais meme do que já é. Tipo, qual é, flanelinha? Tá guardando a vaga para mim? Aí vai ter que escutar. Então, o Botafogo, que veio de um empate, agora perde para o Cruzeiro de 3-0. Cruzeiro que tem um bom time, contratou jogadores para reforçar mais, tem um treinador fazendo um trabalho muito interessante, né? Com um time bem competitivo, como a gente falou. Chegou no Engenhão, no tapetinho, e fez 3-0. E aí você pode falar que o placar é injusto? A gente vai comentar sobre isso. Então, vamos falar sobre o placar, sobre a classificação, sobre o próximo adversário, se o placar foi justo, se não foi. Então vamos dar uma passada em geral no que aconteceu nesse jogo. Botafogo 0, que agora não é mais líder, Cruzeiro 3. Então peço a você, meu amigo torcedor
do Botafogo, meu amigo torcedor do Cruzeiro, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que está aqui embaixo na descrição do canal, você vai lá, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time, só para lembrar, para falar de futebol, não é para falar de política nem de religião, e se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode dar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode dar através do Superchat, quando estiver fazendo lives, e você pode dar através do clube de membro do canal, com uma grana aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração com cifrão que está do lado de compartilhar. Vamos lá. Vamos aqui para a classificação. Com esta derrota do Botafogo... torcedor do Botafogo, eu sei que o jogo foi no sábado, tá? Botafogo e Cruzeiro. Eu sei que o jogo foi no sábado. No sábado eu estava ocupado, tinha uma coisa muito importante para mim fazer, não vou mentir. Não era reunião, nada. Era uma festa, muito longe da minha casa. Festa de aniversário da filha da minha sobrinha, de 1 aninho, né? Ela queria a presença dos tios, né? E eu fui para essa festa, dormi por lá. A festa começou 1 hora da tarde, não vi jogo nenhum. Fiquei lá, almocei. Domingo de tarde eu vim para casa, 200 e poucos quilômetros de distância. Vim para casa e comecei a assistir o jogo. E estou assistindo os jogos. Quem acompanha aqui o canal, vê que eu já coloquei o jogo do Fortaleza, coloquei o jogo do Bahia. Vou colocar esse, depois eu vou vendo outros jogos e vou colocando. Não sei se eu vou fazer os 10, né? Que é muito cansativo. Mas quero ver se eu faço pelo menos a metade, né? Faço 5, 6 jogos, né? Dentro aí de uma condição até para não se estender muito o prazo do que foi o jogo ou não. Então, sei que o jogo foi no sábado e eu já estou gravando aqui no domingo à noite e todos os jogos já acabaram. Então, a tabela está como vai terminar a 20ª rodada. 20ª rodada é essa, primeira rodada do turno, que, como eu já falei, 12 times não completaram 19 jogos. Não tinham completado. Agora, alguns times já fizeram o 19º jogo. Ou seja, para alguns times, o turno terminou hoje. Sábado e domingo, né? Na verdade. Mas para o Botafogo, não. O Botafogo já é a primeira rodada do retorno. Para o Cruzeiro, não. Para o Cruzeiro não é a primeira rodada do retorno. Para o Cruzeiro é a última rodada do turno. Porque o Cruzeiro ainda tem um jogo a menos. Tá? Então vamos lá, cara. O Botafogo termina a rodada na segunda colocação com 40 pontos. E olha como são as coisas. O Botafogo tinha 2 ou 3 gols de vantagem para o Flamengo. 2 ou 3 gols. O Flamengo tinha 37 pontos, o Botafogo 40. E o Botafogo com saldo positivo de 15 gols. E o Flamengo um saldo positivo de 13, se eu não estiver enganado. O Botafogo me perde por 3-0, cai o seu saldo para 12, aí no saldo já estaria perdendo para o Flamengo, e acaba que o Flamengo jogou contra o Atlético Goianiense, um time bem inferior ao Cruzeiro, e o Flamengo vence, chega aos mesmos 40 pontos, com um jogo a menos que o Botafogo, e assume a liderança. Sorte do Botafogo, que o Palmeiras perdeu, então não encostou, o Botafogo continua a 4 pontos do Palmeiras, o Botafogo fica a 4 pontos do Fortaleza, só que o Fortaleza também tem um jogo a menos, eu acho que é contra o Internacional, de repente o Fortaleza está numa grande fase ganhando o Internacional, fica 1 ponto do Botafogo, ou seja, o resultado de derrota foi horrível. A gente sabe que o Botafogo tinha que poupar por causa do jogo da Copa do Brasil, mas ninguém quer perder em casa de 3-0. E o Cruzeiro está ali na 5ª colocação com 35 pontos e um jogo a menos. O Cruzeiro pode chegar a 38 pontos e assumir a 3ª colocação e também colar. O Botafogo pode ter Fortaleza e o Cruzeiro no seu calcanhar. Então a derrota foi bem complicada para o Botafogo e a vitória para o Cruzeiro foi espetacular, porque o Cruzeiro abre do São Paulo 3 pontos, o Cruzeiro está com 35, São Paulo com 32 e tem um jogo a menos. Então, cara, a vitória do Cruzeiro fora de casa foi espetacular
Primeiro que foi merecido no campo e em relação à pontuação, mais ainda. Vamos aqui para a estatística. O Botafogo chutou 19 vezes, o Cruzeiro 12. Em direção ao gol, o Botafogo chutou 10 e o Cruzeiro 5. E aí a gente vai falar desses 10 chutes em direção ao gol. O Cássio fez muitas defesas. Algumas, a bola foi no meio do gol. Então ele estava bem colocado e pegou. Mas ele fez umas 2 ou 3 defesas. Olha, há uma de cabeçada que ele tira com a mão por reflexo, irmão. A torcida do Corinthians deve estar preocupada. Ah, não, o Corinthians agora tem um Neneca. Aqui no Rio, todo mundo sabe como é o Neneca, né? É só um espóliozinho. Todo mundo sabe quem é o Hugo Souza, goleiro, que é do Flamengo. O Flamengo ainda perdendo, o Flamengo está emprestado no Corinthians. Então, posse de bola, 59% para o Botafogo, 41% para o Cruzeiro. Precisão nos passes. O Botafogo acertou umas passes, né? 87%, o Cruzeiro 81%, não é tão ruim assim. Né? 2 times de qualidade, faltas. Muito parelho, 14 a 15, cartões amarelos, 4 para o Cruzeiro, 2 para o Botafogo, impedimentos, 2 para o Botafogo, 1 para o Cruzeiro, escanteios, 8 para o Botafogo e 1 para o Cruzeiro. Bom, a partida, cara, o Cruzeiro muito organizado, os 2 tempos, Cruzeiro muito organizado, o Cruzeiro conseguindo sair da marcação do Botafogo até com uma certa facilidade, o Botafogo fazia uma marcação alta, mas completamente desencaixada. O Botafogo estava sem velocidade, porque não tinha o Cuiabano de um lado e não tinha o Luiz Henrique do outro. O Luiz Henrique é um cara que tem que ser poupado e preservado. Por quê? Agora ele tem que ser o cara, porque não tem o Júnior Santos. Não tem o Júnior Santos. E aí, irmão, o cara que vai puxar essa velocidade pode ser o Romero, né? É o Luiz Henrique. Então tu não pode perder. Porque se tu perde o Júnior Santos e também perde o Luiz Henrique, aí o bagulho fica vera. Aí fica esquisito. Então deu uma poupada no Luiz Henrique, ele só entrou no segundo tempo. Então o Botafogo perdeu a velocidade pelo lado direito e pelo lado esquerdo. Perdendo a velocidade, perde intensidade. Perdeu naquela parte física. Quando eu estou falando de parte física, não é a parte física que eu estou falando de gás. Parte física mesmo, corporal, né? Porque o Júnior Santos arrasta a galera. Ele vai arrastando. O Cuiabano vai no arrasto também. Não tinha. Ou seja, perde nisso aí. E o Cruzeiro, vendo isso, foi tocando a bola, sabia sair de trás tocando a bola. Alguns jogadores do Botafogo, mal tecnicamente, batendo cabeça, muito lento, né? Marçal não conseguia jogar, não conseguia avançar, os zagueiros do Botafogo comprometendo um pouco, o sistema ali de meio campo não estava dando muita proteção e não conseguia criar, o Tietchan não fazendo um bom jogo, e o Cruzeiro muito organizado. Mas mesmo o Cruzeiro muito organizado, o Botafogo criou dificuldades, tanto que o Botafogo chutou 10 vezes em direção ao gol. Então isso mostra que mesmo numa tarde não esperada, o Botafogo criou situações. Porém, o Cruzeiro melhor faz logo um gol, né, com o William com 13 minutos. Né, faz ali uma jogada pelo lado do campo, dribla, chuta, o goleiro defende, sobra para ele chuta de novo, bate no zagueiro e entra. E uma jogada que começou lado direito, lado esquerdo, lado direito, lado esquerdo, lado direito, gol. Viradas de bola. Que aí você faz a zaga fazer assim, ó, o time balançar, nesse balanço desencaixa. E o Botafogo tá naquela situação, imagina, sabe aquela situação de você, a calça curta, ou cobertor curto, melhor, cobertor curto, tu cobre a cabeça, descobre o pé, cobre o pé, descobre a cabeça. Sabe aquela situação de você tá dando a mão numa roda e sai um? Ou você tem que encurtar a roda,
ou tentar esticar o braço o máximo para poder suprir aquela ausência. O Botafogo está mais ou menos nessa situação sem o Júnior Santos. É mais ou menos por aí. Porque o Júnior Santos, muitas das vezes, ele carrega sozinho, no peito e no arrasto, o ataque. Não tendo, outros jogadores têm que aparecer. Então, o Botafogo criou algumas oportunidades, mas o Cruzeiro foi muito mais letal. Faz um gol aos 13 minutos e aos 37, Lautaro Dias faz mais um gol, aonde todo mundo para. Acho eu que se não sai o gol, o juiz ia dar pênalti. O VAR ia chamar, ia ter pênalti em cima do jogador do Cruzeiro, porque o jogador do Botafogo dá uma empurrada. Nesse empurrão, todo mundo para. Tipo assim, fudeu, ele vai marcar o pênalti. Só que o jogador do Cruzeiro foi esperto, tocou, o Lautaro vai lá e faz o gol. Ou seja, também completamente desatento, né? Porra, tem que esperar apitar, continua o jogo. O Cruzeiro vira 2-0, melhor, mais atento, mais organizado, apesar do Botafogo ter criado alguma outra oportunidade. Vai para o segundo tempo, Cruzeiro bem tranquilo, Botafogo com algumas mudanças para tentar melhorar, com o Luiz Henrique para botar uma velocidade. E o Cruzeiro com 2-0 vai controlando, vai controlando o jogo ali. E aí, com os 35 minutos, lógico, o Botafogo criou, poderia ter feito 2-1, talvez se tivesse o 2-1, o Botafogo entraria mais no jogo e colocaria fogo no jogo, mas o Cássio está lá para isso. Não conseguiu fazer o gol, teve umas 2 ou 3 boas chances que poderia fazer 1-0. O Cruzeiro consegue controlar isso, consegue atacar e aí consegue fazer mais um gol, um golaço, por sinal, do Baial, pegando no sem pulo. Faz 3-0. É o 3-0 já com 30 minutos do segundo tempo. O Cruzeiro só controla o jogo. O Botafogo tenta, mas tenta com medo de tomar o quarto, né? Tenta, mas com medo de tomar o quarto, de ficar pior a situação. E o Cruzeiro leva, na minha opinião, merecidamente os 3 pontos para casa. O placar foi exagerado, não foi? Cara, para quem viu o jogo, tá? O Botafogo criou, tá? Rapaz. O Cássio fez grandes defesas. O Botafogo acho que merecia pelo menos um golzinho. Agora, pelo que foi a partida, não achei que o Botafogo fez uma partida horrorosa, igual eu vi alguns canais falando. O Botafogo fez uma partida horrorosa. Não, eu não achei a partida horrorosa do Botafogo. Só que, de um lado, o goleiro estava pegou, fez 2 ou 3 grandes defesas, uma quase com um milagre, aproveitou muito bem as chances. Pro outro lado, não. Zagueiros inseguros. Então, cara, acho que o Botafogo merecia pelo menos um gol. Acho que o 3-0, na minha opinião, ficou exagerado. Não que o Cruzeiro não merecia fazer os 3 gols. Sim, o Cruzeiro merecia fazer os 3. Mas acho que o Botafogo merecia ter pelo menos um golzinho saído. Agora a bola para frente pro Botafogo, mas é mais um aviso à torcida do Botafogo. Calma, não se empolgue. Esqueceram do ano passado? Querem passar vergonha de novo? Então calma, pezinho no chão. Tá com 40 pontos, igual o líder do campeonato. Tem mais 18 rodadas pro Botafogo, conseguiu o tão sonhado título. Mas pé no chão, pé no chão. Para de roncar antes do tempo para não passar vergonha. E o Cruzeiro, irmão, tá ali na dele. Tá ali na briga pela Libertadores. Se o nego der mole, ele encosta nos líderes ali. Quem sabe, no final do campeonato, cai um título pro Cruzeiro. Tá gastando para isso. Tá gastando para isso. Hoje o Cruzeiro briga pelo título? Óbvio. Cruzeiro tá aqui, ó. Cruzeiro tá aqui a 5 pontos do líder e com 19 pontos, com 19 jogos igual o líder. Bom, diferente de 5 pontos. Tá com diferença de 5 pontos, irmão. Cruzeiro tá na briga pelo título também. Futebol é momento. Igual o Bahia já teve na luta pelo título. Hoje o Bahia tá fora. O São Paulo já brigou pelo título. Hoje tá fora da briga pelo título. Mas vai ficar sempre? Não, de repente a 4, 5 rodadas eles voltam a brigar pelo título. Então nesse momento, o Cruzeiro briga pelo título e obviamente, apesar da derrota, o Botafogo também.
Então tá aí a minha análise. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!